Está começando mais um TVT. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família. Em outras palavras, o STF reconheceu que um casal gay se formaria pelas mesmas regras e teria as mesmas consequências de um casamento entre homem e mulher. Mas quando se fala em adotar uma criança, um casal heterossexual ainda tem mais facilidade que um casal gay? A equipe do TVT foi às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre esse assunto. Vamos ver? Eu acredito que um casal gay tem sim as mesmas chances de adotar uma criança, porque o que é família? Família é um casal, uma relação estruturada, e acredito que independentemente de ser homem e mulher, ou homem, mulher, se a família for bem estruturada, ela souber dar amor e carinho para essa criança, eu não vejo problema algum, qualquer casal, de qualquer orientação, adotar uma criança. Eu acho que sim, porque as pessoas acabam às vezes confundindo possíveis dificuldades com relação, acho que a bullying, quando a criança vai estar às vezes na escola ou em algum contexto social, e eu acho que isso é um conceito, acho que um pouco ignorante da nossa parte, porque a gente trabalha em cima de uma cultura que já está pré-estipulada de bullying, de preconceito sobre esses tipos de minorias. Eu não sei, para ser sincero, é uma questão muito complicada. Não sei se ainda tem as mesmas condições, a mesma cultura, se dá para você adotar um filho dessa maneira. Eu entendo que tem que ter seus direitos, mas sinceramente ainda não sei se é o ideal. Tem que ter o mesmo direito, do mesmo modo, são dois seres humanos que têm o direito de amar, podem dar educação, podem passar boas influências e não tem diferença nenhuma em questão de serem homo ou heteroafetivos. Bom, eu acredito que um casal homoafetivo tem sim o mesmo direito de adotar uma criança tanto quanto um casal heteroafetivo, porque justamente o que todo mundo fala, a questão é o amor, enfim. E outra, não é se você pode ou não, é se você está apto a isso, entendeu? Às vezes um casal hétero não está apto para adotar uma criança, às vezes um casal homoafetivo sim. A questão para mim não é só o amor, é se a pessoa está pronta para isso. Para nos ajudar a refletir sobre o assunto, convidamos a psicóloga Daniele Zeotti. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bom? Muito obrigada, meninas. É um prazer estar aqui para falar e tentar esclarecer um pouquinho sobre um assunto ainda áspero para muitos e acho que sempre polêmico, não é mesmo? Então, vamos tentar. Uma das perguntas que nós separamos, doutora, depois que preenchidas as condições para adoção, é mesmo necessário discutir sobre a opção sexual dos pretendentes? Essa pergunta é ótima, né? Acredito que não, porque na verdade, num processo de adoção, o importante é você tentar perceber, né, e muitas vezes validar isso através de avaliações, tanto avaliação psicológica quanto uma avaliação social, da condição afetiva, econômica, cultural, de se prover uma criança, de educar uma criança e fazer possível o seu pleno desenvolvimento. Para a gente poder perceber isso, não importa a orientação sexual das pessoas. O que importa é a capacidade afetiva, cognitiva deste casal para poder acolher essa criança e promover o seu desenvolvimento. Porque o que vai se avaliar num casal homoafetivo é a mesma condição que vai ter que se avaliar num casal heterossexual. Se os pares estão de acordo com a adoção, se os dois querem realmente adotar, qual é a condição que eles têm para conseguir manter essa criança e prover suas necessidades, enfim. O que vai se avaliar num casal homoafetivo é o mesmo que vai se avaliar num casal heterossexual. Então não tem sentido, depois de toda uma avaliação feita, você investigar a opção sexual, né, das pessoas ou a formação sexual das pessoas. Para a criança que passa por esse processo, existe alguma diferença dos pais serem heterossexuais ou homossexuais? É o que todo mundo questiona, né? Acho que é uma das perguntas que eu mais escuto, que mais me fazem, tanto no consultório quanto em palestras, eu respondo muito essa pergunta. Não, acho que muitas pessoas gostariam de ouvir o contrário, para validar até a sua ideia, a sua formação ou o seu preconceito aí, né? Não, para o pequeno não existe
essa diferença para quem vai ser cuidado. Por quê? O fundamental no desenvolvimento de uma criança são figuras de cuidado. Uma figura paterna, uma figura materna, não necessariamente pai biológico, mãe biológica. É fundamental uma pessoa que cuide e que desenvolva essa habilidade com total capacidade para formar uma pessoinha que vai ser um cidadão. Então, não importa. Agora, é claro que vamos pensar, se é um casal homossexual masculino ou se é um casal homossexual feminino, nós vamos ter que ter a outra figura. Então, nós vamos ter a figura de identificação masculina no caso de 2 homens, ok? A figura paterna. Nós vamos precisar, sim, de uma figura feminina, de uma figura materna, mas não precisa ser alguém que conviva no mesmo lar. Pode ser uma avó, uma tia, uma prima, quem tenha essa habilidade de acolhimento afetivo e a criança escolhe. E muitas vezes essa escolha é inconsciente. Ela não é uma escolha consciente, é belíssimo. Porque se a gente pensar assim, o que seria das mães solteiras? Né? Hoje no Brasil a gente tem um número altíssimo de mães que criam seus filhos sozinhos. Então a gente diz, mas cadê? Precisa da figura do pai? Sim, precisa, mas pode ser um avô que faça isso, um tio. Né? Então é claro que é fundamental as 2 figuras, mas a criança consegue. O importante mesmo é um ambiente estável, é um ambiente uno, é um ambiente que não tenha conflitos extremos. Claro que todo mundo tem conflito, mas conflitos extremos, colocar a criança repetidamente em situações de estresse, em situação de guerra, eu falo dentro de casa, né? Isso você vai ter numa situação de uma família tradicional e numa situação das novas famílias que vem por aí. E hoje em dia, ainda as crianças sofrem preconceito? Sim, crianças sofrem preconceito. E vou dizer uma coisa que muitos podem não entender, mas eu vou explicar logo a seguir. Crianças são cruéis. Crianças fazem brincadeiras. Quem é que nunca sofreu uma piada na escola? Nunca. Essa questão ela também é analisada no processo de adoção? O possível bullying? Sim, ainda no Brasil é analisada, sim. Nos Estados Unidos não mais. Aqui no Brasil a gente ainda leva isso em consideração. Mas vamos pensar, né? Qualquer criança está sujeita ao bullying, qualquer criança e adolescente. As crianças falam a verdade, aí que vem a crueldade, né? Porque é uma verdade muito bruta muitas vezes, né? A verdade que vem do fundo mesmo, né? Ela não é lapidada. Adolescentes e adultos já lapidam um pouco a verdade, né? E criaram as belíssimas mentiras sociais, que eu detesto, mas enfim. Então as crianças não têm mentira social. Se elas percebem alguma coisa que é diferente, alguma coisa que elas não estão habituadas, mas vem lá do fundo e vem bruto. Mesmo. Elas falam. Porque elas não pensam na consequência, né? Não tem ainda essa lapidação, né? Então, as crianças estão muito susceptíveis a isso, ao bullying. E um estudo que eu vi, um estudo recente realizado em Campinas, mostrou sobre o bullying, né? Que o primeiro foco de bullying ainda são crianças pobres e crianças negras. O segundo foco já são crianças filhas de homossexuais. O terceiro já são aquelas que têm alguma diferença física, as mais gordinhas, acima do peso, as mais diferentes. Então, assim, todas as crianças estão sujeitas ao bullying. E eu acredito que para a gente conseguir evitar o bullying, para a gente conseguir criar uma sociedade melhor e ter um ambiente melhor para as crianças, a gente tem que ensinar as crianças a se protegerem disso. Não é não colocando elas em situações que elas podem sofrer bullying que nós vamos formar um cidadão, que nós vamos ensinar essa pessoa a se defender. É uma questão de educação, né? A criança precisa ter a chance de se defender. Claro que isso é triste. Às vezes eu falo com os pais do meu consultório, eu falo assim, então deixa eu levar um tombinho, né? Não vai quebrar os dentes, não vai matar. Tem que levantar sozinho, se segura, deixa. É a mesma coisa. Dói demais você ver um filho passar por uma situação dessa. Mas na vida, antes do agora, que tem a gente ali do lado, para ensinar, para ajudar, para acolher e aprender a lidar com essa frustração, do que deixar isso para a vida adulta, que é muito mais difícil aprender quando você é adulto do que quando você é criança. Então, a situação é essa. E ainda aproveitando esse gancho de bullying, de algum desgaste psicológico, tem uma deputada do PSC, a Júlia Marinho, ela acredita, ela está defendendo na Câmara, que a adoção por casais gays
causa desgastes psicológicos nas crianças. Aí eu pergunto, você enquanto psicóloga, pensa o quê, né? Será que de repente é melhor a criança ficar num orfanato, sem um amparo familiar, ou ela ser adotada por 2 homens ou 2 mulheres? Essa pergunta é sensacional. É a segunda campeã de audiência, de perguntação, a minha pessoa. Essa pergunta é muito boa. Então, na verdade, existem alguns mitos sobre a adoção por homossexuais. Um deles é que isso vai causar transtornos nas crianças, traumas, né? E, na verdade, não. Né? Na verdade, a escolha sexual, a constituição sexual dos pais não é capaz de influenciar o comportamento dos filhos a ponto de causar uma patologia, de causar um transtorno. O que pode, sim, fazer mal para o desenvolvimento da criança é um ambiente áspero, é um ambiente inóspito. É aquela casa onde os pais, independente de serem 2 homens, 2 mulheres, ou um homem e uma mulher, vivem brigando. Tem o álcool como pano de fundo, tem o uso de drogas. É uma casa onde as pessoas são habituadas a resolverem as coisas com violência. Né? Eu costumo dizer, tem casais heterossexuais ou homossexuais, enfim, independente aí da Constituição, que eu não sei porque que estão juntos. As pessoas vivem juntos há anos e não são um casal. São 2 inimigos morando sob o mesmo teto. Eu fico pensando, como que essa criança vive na iminência de uma bomba atômica estourar dentro da casa dela a qualquer momento? É uma criança que vive em total estado de alerta. Isso é prejudicial. Até isso porque é as muito crianças ruim. veem os pais como um espelho, né? Exato, as crianças repetem, as crianças aprendem pela repetição. Elas aprendem copiando modelos. Então, assim, ambientes instáveis, ambientes agressivos, pais que não sabem colocar limites, pais que não colocam regras, que põem regras e eles mesmos descumprem as regras, né? Não conseguem ali ensinar os filhos o não, o poder do não. Isso tudo é muito mais deletério ao desenvolvimento infantil do que a orientação sexual dos pais. Um outro mito que é muito comum é de que filhos de casais homossexuais serão homossexuais também. É um mito também. Tem estudos que comprovam que, inclusive, a incidência de homossexualismo feminino, ela é maior na população em que não é criada e provida por um casal homossexual do que na população que é criada por um casal homossexual. Então, assim, não há concordância sobre isso. A gente sabe que a constituição sexual, ela acontece durante o desenvolvimento da personalidade, começa desde o nascimento e vai se constituir aí ao final da adolescência e início da idade adulta, a identidade sexual. Claro que uma criança que tem um modelo em casa, onde os pais são homossexuais, ela vai lidar com esse assunto com mais facilidade do que uma criança que não. Ela vai entender isso mais facilmente, ela não vai ver tantos impedimentos e pode até estar mais sujeita a experimentar alguma coisa, mas isso não constituirá a sua identidade sexual. Doutora, e os nossos telespectadores também têm algumas dúvidas. Nós separamos algumas perguntas. Vamos ver? É mais provável uma criança criada por 2 pais gays se tornar gay no futuro? Então, nós acabamos de responder. Não existe correlação com isso, né? Os pais gays não quer dizer que os filhos serão gays também. Não há correlação em relação a esse assunto. Eu queria saber se a guarda compartilhada, que agora foi aprovada recentemente, também se aplica para casais homossexuais depois de uma separação. Acredito que sim. Acredito que sim. Nós estamos dizendo que se trata de uma família, que tem as figuras de cuidado e de afeto. Se essa relação se dissolve, acredito que também vai se utilizar os conceitos aí da guarda compartilhada. Se for de desejo, como um acordo aí, né? Acredito que sim. Daniele, muito obrigada pela participação. Obrigada. Obrigada. E o TBT fica por aqui. Até o próximo programa.